Pessoal, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor, falando de Copa Sul-Americana. Botafogo 1, Defensa e Justiça também 1. Meus amigos, gol marcado pelo Gabriel Pires pelo Botafogo e o Tripitio marcando gol para a equipe do time argentino. E o time do Botafogo não fez seu papel, ou melhor dizendo, não fez seu dever de casa, né? O time do Botafogo tentar conseguir o seu resultado da fase quartas finais. Semana que vem será na Argentina, que nós vamos falar de tudo e que vamos falar aqui agora, resumindo a história desse jogo para você. Mas antes disso, a propósito, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e ainda acompanhando para as outras redes sociais do nosso Conversa de Torcedor no Facebook, também no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo, acompanhando a nossa programação do Conversa Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, sempre a partir das 18 horas, e também o Conversa de Torcedor ao vivo, Conversa de Torcedor ao vivo, na rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando o nosso programa pelo YouTube, também acompanhando pelo site da rádio nc.com, pelas ondas das ondas da 98.7 FM, também pela Rádiosnet também, que pega para todo o Brasil, né, através do aplicativo, também pela rádio, também pelo site, tá bom? Vamos falar aqui, pessoal, sobre o Botafogo. Meus amigos, o Botafogo, meus amigos, falando do Botafogo, não fez aí o seu dever de casa contra a equipe do Defensa e Justiça, né? Lógico, o time do Botafogo teve aí ele poupando seus titulares, é lógico, né? Com o time misto, né? Saiu na frente com o Gabriel Pires, mas cedeu empate com a falha do Gatito Fernandes, exatamente, né? E o time do Botafogo empatou contra a equipe do time do Defensa e Justiça da Argentina pelo placar de 1-1 pelas quartas de finais da Sul-Americana no jogo de ida. O time praticamente reserva, né? O time alvinegro saiu na frente com o Gabriel Pires, né? E de volta após 3 meses, mas cedeu empate com o gol do Tripitio após a falha do Gatito Fernandes, né? Exatamente. O time do Botafogo tomou um empate. A partida será na próxima quarta-feira, o jogo da volta no estádio Florencio Sola do Banfield, lá em Buenos Aires, da Argentina, jogo que vai acontecer a partir das 19 horas, o horário de Brasília. Então, meus amigos, falando sobre isso, né, falando sobre esse jogo, porque o Botafogo desperdiçou umas ótimas oportunidades, para abrir a contagem no estádio, no estádio do Engenhão, entre eles aqui, no primeiro tempo, umas ótimas oportunidades, entre eles o Tietê, né, que teve a primeira finalização com o Tietê, que recebe de Matheus Nascimento, que ajeita e mandou na intermediária, né, mas a finalização saiu por cima do gol de Bolonha, que foi a primeira finalização da equipe do time do Botafogo. Outro lance, esse foi aos 4-11, teve aí o time do Botafogo com o Matheus Nascimento, que aproveitou a falha da defesa e avançou pelo meio e finalizou de fora da área, mas para em Bolonha, né? Na sequência, o Vitor Sá arriscou na entrada da área e mandou por cima do gol do goleiro argentino. E ainda tivemos aí dos lances com o Danilo Barbosa aos 19 minutos de jogo, o time do Botafogo tendo as oportunidades de gol, inclusive, certo? E aos 19 de um contra-ataque do Botafogo, que o Vitor Sá recebeu em velocidade, toca em Danilo Barbosa, que finalizou colocado, mas a bola saiu para escanteio. De outros lances, inclusive, com o lance aos 34 minutos, do lance do Lucas Fernandes, de uma melhor jogada da equipe do Botafogo na primeira etapa, que perdeu umas grandes oportunidades, né? Nesse lance do Lucas Fernandes, que até o JP Galvão, que encontrou o Matheus Nascimento na área, que tromba com o zagueiro, deixando a bola pro
para o jogador número 18 da equipe do time do Botafogo, o Lucas Fernandes. Ele sozinho, o meia não finaliza bem, o Bolonha faz uma grande defesa cara a cara no jogo. E aí, isso foi aos 34, e aos 38 minutos, né, um lance do Vitor Sá pela esquerda, né, Matheus Nascimento, que deu um lindo passe para a tabela, e o Sá saiu cara a cara com o Bolonha, mas prefere tocar para a área e finalizar, e foi de uma grande oportunidade, né, e ainda teve outra oportunidade que o Lucas Fernandes teve aos 41 minutos, em que avançou pelo lado esquerdo, né, e cortou para o meio e mandou na gaveta, mas o Bolonha estava atento, fez a defesa e colocou para escanteio. No minuto seguinte, o Cuesta ganhou no alto, na cobrança de escanteio. Tietê tentou finalizar de voleio, mas fez falta depois de atingir do defensor, né, do defensor argentino. E aí, meus amigos, o time do Botafogo teve grandes oportunidades na partida. Já, né, dentro do primeiro tempo, já a equipe argentina, né, que pressionou nos primeiros minutos, que levou perigo nos primeiros minutos, principalmente com o Nicolas Fernandes, inclusive temos aí de lances da equipe do time da equipe argentina, né, que tivemos aí os lances, né, além do Nicolas Hernandes, né, que tivemos aí outros lances de perigo, né, com o Dogni, né, que avançou pelo lado esquerdo do ataque argentino, passa por JP, finalizou, mas o lateral bloqueia o chute aos 8. Outro lance com o Nicolas Hernandes, logicamente com uma pressão, né, levando perigo nos primeiros minutos de partida, né, com o Nicolas Fernandes, que recebeu o cruzamento na área e cabeceia para fora. O atacante estava sozinho entre a defesa botafoguense, isso tudo aos 13 na primeira etapa, né? E também, né, que o time do time da Argentina, que teve aí com o Nicolas Fernandes, inclusive, né, com um momento de maior pressão, né, foi no final da partida, né, foi no final do jogo, né, e que por conta de uma expulsão, por conta da expulsão aí do jogador, com a revisão, melhor dizendo aí, do lance pela expulsão do Tietê, após acertar acertar o rosto, né? Acertar o rosto do jogador da equipe da Argentina, o jogador Soto, do Defensa e Justiça, que caiu deitado no chão, sangrando bastante. Aí o árbitro, que é o Jair Vargas, né? Aquele, né, que prejudicou o Botafogo, que estava no jogo entre Patronato e Botafogo, né? Que prejudicou o Botafogo, inclusive não marcando 2 pênaltis legítimos para o Botafogo, que não assinalou um cartão, né? Que teve também uma cotovelada em cima do de Prazo, inclusive o Jair Vargas da Bolívia, que deu cartão maior para o jogador Tietê e que foi chamado para uma revisão do lance na cabine do vídeo, que o jogador do Botafogo Tietê poderia ser expulso, né? Mas ele estava seguindo a decisão, segue com decisão de campo e mantém um cartão amarelo. Então, meus amigos, e aí teve essa maior pressão pela expulsão do jogador, né? E que seguiu, né, na partida e manteve esse cartão amarelo para o jogador, o Tietê. E aí na segunda etapa, meus amigos, na segunda etapa também temos aí no final, ainda do tempo, com o lance do Hugo, que recebeu na lateral esquerda, né, arriscou num chute, né, levando perigo ao gol do Bolonha, quase saiu o gol do Botafogo, mas teve o placar de 0-0. E aí tivemos aí na segunda etapa, inclusive, né, o segundo tempo, e o Botafogo seguindo em cima, né, né, porque tivemos as substituições aí da equipe do Botafogo com o Diego Costa na segunda etapa, colocando logo de cara Diego Costa e Luiz Henrique, né, para os lugares do Vitor Sá e do Matheus Nascimento. E aí, na segunda etapa, o Botafogo seguiu em cima, né? Seguiu em cima, inclusive, que dentro de uma forma que está acontecendo, então, e abriu o marcador aos 10 minutos de partida do segundo tempo, né? Mas, antes disso, a equipe do time do Defensa e Justiça, né, que até também, que nós vamos estar falando, teve um lance, né, de perigo, com o Nicolas Fernandes, antes do gol da equipe do Botafogo, em que o atacante do Defensa e Justiça, o Fernandes, o Nicolas Fernandes,
invadiu a área e finalizou para a defesa do Gatito Fernandes. Boa chegada do atacante, o jogador mais perigoso da equipe argentina no momento, né, do Defensa e Justiça. E o time do Botafogo seguiu em cima, né? E aos 10 minutos o time do Botafogo abriu a contagem no lance que o JP Galvão ganhou 2 vezes pelo alto, toca em Diego Costa, que deixou para o Tietê para cruzar na área e entrar para encontrar, melhor dizendo, o Gabriel Pires, e o volante cabeceou, né? A bola vai no canto do Bolonha, ainda bateu na trave e a bola foi na rede. O Botafogo abriu o marcador e o volante marca em seu retorno aos gramados depois de 3 meses afastado por conta de lesão. Certo? E aí temos aí nessa, né, tentando conseguir aí também outras chances criadas na partida do time do Botafogo, né? Outras chances criadas, por exemplo, aqui do Tietê, inclusive, que recebeu na esquerda, tentou cruzamento, mas a bola foi direto para fora. Também outra substituição do Botafogo, com o Júnior Santos entrando na vaga do Gabriel Pires, né? O Luiz Henrique também teve a chance, né? Com o Luiz Henrique avançou aí, ou melhor, o Tietê ao 19, né? No lance dele pela esquerda e tentou o cruzamento, mas mandou a bola direto para fora. Aos 21 minutos, teve a substituição do Júnior Santos no lugar do Gabriel Pires, e que o Luiz Henrique, aos 21, que ele avançou pela esquerda, corta para o meio e finaliza, né? Finalizou. Então, mas é bloqueado pela defesa argentina, escanteio. E aí outro lance do jogo, e principalmente aí no jogo na segunda etapa, com o Hugo, inclusive. O Hugo, por exemplo, né, que tendo aí uma finalização do Hugo, né, com o Júnior Santos, fez uma grande jogada aos 23, tocou em Tietê, cruza para Diego Costa, e o atacante dividiu com a defesa e a bola sobra para o Hugo finalizar por cima, e o destaque da jogada foi para o Tietê, empurrando o juiz, né, o Jerry Vargas, que estava na frente dele antes de receber o passe, né? Então, também teve outro lance do Luiz Henrique, no lance que arrancou pelo meio, deixa toda a linha de defesa da Argentina, do time do Defensa e Justiça, e deixou toda a defesa, a linha defensiva do Defensa e Justiça, né? A defesa do Defensa e Justiça para trás. E aí saiu cara a cara com o goleiro, que saiu bem no lance e afastou com o pé, quase foi um golaço. E aí teve a substituição da equipe do time do time do Defensa e Justiça, né? Saiu o Solari, o atacante, entrou o Tripicchio no time do time argentino, né? Então, meus amigos, o detalhe que a equipe do Defensa e Justiça que melhorou com a entrada desse jogador, né? Que gerou perigo pelo lado direito, né? Jogadas também aos 29 com o Togni, que recebeu o lançamento do campo de defesa, matou a bola, finalizou, né? Cruzado com muito perigo, né? Quase o gol de empate da equipe da Argentina, 2 minutos depois do lance do Luiz Henrique, que arrancou pelo meio, deixou toda a linha defensiva da equipe do Defensa e Justiça para trás, né? Que saiu cara a cara com o goleiro Bolonha, que saiu bem no lance, afastou com o pé, repetindo aos 27 minutos, né? O Togni, que teve recebendo no lançamento do campo de defesa, né? Que quase fez o gol, né? Que matou a bola, matou a bola e quase fez o gol, né? Finalizando cruzado com muito perigo, né? Repetindo aos 29. E aí, meus amigos, teve aí o gol da equipe do time do Defensa, né? E com a falha, né? Que também aí no lance, aos 32 minutos, né? O Lopes toca em Nicolas Fernandes, finalizou da intermediária. O Gatito Fernandes falha, espalma para o meio, e no rebote, Tripicchio finaliza, e o Gatito fez grande defesa no rebote, né? Mas a bola bate em Cuesta no susto e volta para o Tripicchio apenas para empurrar na rede. Então, foi uma falha do Gatito, não só do Gatito, mas também do Cuesta, que é uma coisa, tem até um detalhe bastante por isso. Então, é o quinto jogo seguido que o Botafogo sofre o gol em casa, né? Então, é uma pane na defesa defensiva da equipe do time do Botafogo, né? No segundo tempo, a equipe do time do
do Defensa e Justiça, né, teve nessa situação, o time da equipe, né, do Defensa, tentando conseguir o gol da vitória, né? O Prato entrou no lugar do Barbona, o Lucas Prato, né? Entrou na partida, né? No lugar do Barbona, e o Bogarim entrou no lugar do Nicolas Fernandes, que foi muito perigoso na partida, né? Inclusive. E aí teve outra substituição, né? No lance do Botafogo, tentou aí o Bruno Lage tentou conseguir colocar o Marlon Freitas e o Janderson dos lugares do JP Galvão e o Lucas Fernandes, né? E que ia colocar o Matheus Ponte para tentar conseguir, né, dentro do jogo, mas depois do gol ele mudou, né, nessa situação, mudou completamente, né? Mudou nessa estratégia dele, né? E aí teve outros lances, né, do time do Botafogo aos 40 minutos, com o Janderson avançando para a direita, cortou para a canhota e chutou, ou melhor dizendo, cruzou, melhor dizendo, na área, mas a bola saiu, né, forte, né, para o Diego Costa cabecear. E outro lance do Togni, né, aos 42 minutos, para a equipe do Defesa e Justiça, né, que recebeu o lançamento nas costas da defesa e ajeitou de peito para o Lucas Prato, né, e que pegou mal na bola e finalizou fraco para a defesa do goleiro Gatito Fernandes. E aí, aos 45 minutos, o time do Botafogo tentando conseguir, antes do lance do time do Botafogo, o Luiz Henrique, com o Soto finalizando de longe, o Gatito defendeu, né? E outro lance do Luiz Henrique, que arrancou pelo lado esquerdo, saiu cara a cara com o goleiro Bolônia, finalizou, mas ele defendeu, o goleiro do Defensa e Justiça defendeu, e o Diego Costa estava sozinho na área e pediu o passe, mas o atacante optou pela finalização, e aí teve aí a substituição do time do Defesa, né, do Defesa e Justiça. Cáceres entrou no lugar do Togni, né, o lateral esquerdo. Daí o Cáceres entrou no lugar do atacante Togni, né? E aí teve aí no final da partida, né, a torcida do Botafogo vaiou a equipe após o empate, né, que a equipe do time do... Foi um sabor amargo, né, o empate do Botafogo contra a equipe do Defesa e Justiça, né, o jogo que foi um empate amargo, né, completa 18 jogos sem perder, inclusive, né, nessa invencibilidade da equipe do time do Botafogo, assim, mantém essa invencibilidade com 18 jogos sem perder, 10 vitórias e 8 empates. Então, vai ter esse jogo na próxima semana contra a equipe do time do Defensa e Justiça da Argentina, que vai ser no estádio Florencio Sola, lá no estado do Banfield, da Argentina, né? Jogo que vai acontecer na próxima semana, às 7 da noite, no estádio do Banfield. Então, o Botafogo perde essa oportunidade de fazer o seu dever de casa, de aproveitar, de conseguir fazer o resultado no Rio de Janeiro, e agora vai ter que jogar lá no estádio do Banfield, lá no estádio Buenos Aires, na Argentina, para garantir a sua vaga nas semifinais. Já, né, ali está agora voltadas as atenções agora para o Campeonato Brasileiro contra o Bahia, a partir das 4 horas da tarde de domingo, 4 da tarde no Engenhão. Números na partida, estatística, né? 60% contra 40%, 60% contra 40%, ou melhor dizendo, 60% contra 40%, melhor dizendo aqui, Botafogo 60% contra 40% da equipe do time de defesa. Repito, 60% para o Botafogo contra 40% para a equipe do Defensa e Justiça. Em posse de bola, faltas 10-8 para o Botafogo, finalizações 17-16 para a equipe argentina e chute no gol 10-8 para a equipe do Defensa e Justiça. O sabor amargo, né, do empate, né, para o público de 25.255 pessoas no estádio no Engenhão, né, pessoas que foram lá no estádio para conferir o jogo do Botafogo contra a equipe do time do Defesa e Justiça da Argentina, um sabor amargo, né, para o público de 25.255 presentes, né, repetindo para vocês. Certo? Gente, amigo, muito obrigado pela sua companhia, né, pessoal de casa, muito obrigado pela sua companhia, até o nosso próximo vídeo, né, do pós-jogo do Conversa de Torcedor, até o próximo vídeo do pós-jogo. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixe o seu like, que ajuda demais o nosso crescimento no canal do YouTube, fortalecendo nosso trabalho e ainda acompanhando pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor. Seguindo a gente no Facebook e também no Instagram, Facebook e no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo
que terça e quinta e sempre às 18 horas, o nosso Conversa Torcedor Notícias pelo YouTube, e no sábado, 11 da manhã, temos aí o Conversa de Torcedor pela rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas plataformas digitais através, né, do Facebook, do Instagram, principalmente, ou melhor dizendo, no Facebook e no Instagram, principalmente no YouTube, com transmissão ao vivo no YouTube para vocês, tá bom? Acompanhando também pela rádio na NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, 98.7 FM, radioNSC.com, pelo site da rádio, também pela Radiosnet, acompanhando o Jorge Rodrigues, o Alberto Baide, eu, toda a nossa equipe, falando de futebol carioca, é claro, sempre falando do nosso futebol do Rio de Janeiro e também do esporte em geral. Valeu, pessoal, pela companhia, até o próximo vídeo do Conversa de Torcedor, do nosso pós-jogo, para você que está acompanhando aqui no canal de YouTube. Valeu, galera, fique com Deus, tchau, tchau!